Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para mais um mini episódio sobre as finais de conferência da NBA. Dallas Mavericks não tá na final da NBA ainda. O Minnesota Timberwolves venceu por 105-100. Vou falar sobre tudo sobre esse jogo 4, o que mudou em relação às outras partidas. Antes, não deixa de se inscrever se você estiver no YouTube, se estiver no Spotify, deixa lá, segue lá o podcast, deixa 5 estrelas, aquela coisa toda. Muito obrigado a todo mundo que tá escutando o podcast, muita gente nova começando a escutar. Cara, o que mudou? Não mudou muita coisa. Eu sinto que o que mudou foi que o Towns e o Anthony Edwards jogaram melhor, e o Luka Doncic e o Kyrie Irving jogaram pior, e eu não vejo muito motivo, ajuste tático, novas defesas do Minnesota Timberwolves. Eu não vejo nada disso. Eu acho que foi assim, é muito difícil você varrer um oponente na NBA, né? Normalmente acontece quando tem uma disparidade grande entre os times, e foi o caso, por exemplo, da final do Leste, né? A diferença técnica entre os dois times, principalmente quando o Haliburton se machucou, é muito grande, e ainda assim a gente viu que foi uma varrida, mas foram 3 jogos bem competitivos, uma prorrogação. Os Pacers estavam liderando em 3 dos últimos quartos desses 4 jogos da série, e ainda assim foi difícil, né? E aqui não tem uma disparidade técnica, né? São 2 times do mesmo nível, todo mundo, inclusive eu, quer dizer, todo mundo não, a maioria das pessoas, é um grupo no qual eu me incluo, colocava o Minnesota Timberwolves como favorito nessa série, né? Então, no esporte em geral, isso se aplica muito à NBA, não tem como você equiparar muitas vezes, e não tem como criar de forma artificial a pressão de estar com as costas na parede, né? Então, Minnesota Timberwolves muito mais pressionado, perde o jogo, tá fora, e é natural o Dallas Mavericks dar uma baixada na energia. E eu sinto que foi o que aconteceu nessa terça-feira, madrugada de terça para quarta. Claro que tem uma diferença bem significativa, que é a lesão do Derek Lively, né? Ele levou uma joelhada na cabeça, parecia... Foi na cabeça a joelhada, mas ele tá sendo listado como com uma lesão no pescoço, né? Ele tava lá no jogo, né? Tava sentado lá no banco de reservas. É bom que não foi uma concussão, porque muitas vezes concussão você pode ficar ali uma semana fora, pode ficar 10 dias fora, né? Concussão é meio difícil de saber. Eu cubro a NFL também, sei bastante como é muito maior na NFL pelos motivos óbvios, né? Impacto físico, tal, capacete, a concussão no futebol americano. Então, essa é a grande diferença, né? O Dallas Mavericks não teve a mesma vantagem que eles vinham tendo no garrafão. Ainda tiveram muitos pontos na área ali pintada, né, no garrafão. A gente viu o Daniel Gafford, se eu não me engano, ele terminou 6 de 6, e eu tenho quase certeza que as 6 cestas foram enterradas, né? Mas você tinha basicamente ali 25 minutos do Daniel Gafford, 23 do Derek Lively, ou vice-versa. Então você sempre tinha um pivô com muita energia a todo momento, né? E aí, ao invés do Derek Lively vindo do banco, é o Max Kleber, né? E o Max Kleber não é nem de longe um jogador do mesmo nível. Ele não é nem um pivô de verdade, né? Mas ele não é nem de longe do nível do Derek Lively, o Dwight Powell, idem, né? Eles não têm energia que o Derek Lively tem, né? Então essa foi a grande diferença ali do jogo. O Towns, cara, foi uma montanha russa de emoções esse jogo do Karl Anthony Towns, né? Ele termina a partida com 25 pontos, 4 de 5 da linha de 3 pontos. Teve toda uma conversa depois do jogo 3, o Towns falou que não sei o que tá acontecendo, eu continuo treinando da mesma forma, eu tento 1.500 arremessos de 3 por dia e a bola não tá caindo. Aí o pessoal do programa lá da TNT nos Estados Unidos, né, que é o Shaquille O'Neal, o Chuck, né, o Charles Barkley
e o Kenny Smith, eles falaram, pô, mas é impossível ele tentar 1.500, né? Foi o Draymond Green até, ele tava no programa, ele levantou, porque você tentar 1.500 arremessos de 3 seria pelo menos umas 3 horas de treino, né? E o Towns não vai... eu acho que ele chutou, ele fez uma hipérbole, né? Mas, assim, ele já se auto-intitulou como o melhor big man, né? O melhor pivô arremessando de 3. E ele não vinha arremessando bem de 3 nos últimos jogos. Arremessou muito bem. Só que, assim, ele tem aquelas faltas idiotas. Teve a quarta falta, se eu não me engano, foi bem questionável da arbitragem. Mas eu lembro que a segunda e a terceira foram idiotas. E a sexta, que tirou ele do jogo, foi ridícula, né? Foi um arremesso de 3 do Luka. Ele é muito desengonçado, o Karl-Anthony Towns, né? E você percebe isso toda vez que ele ataca a cesta e cai no chão, que acontece com muita frequência. A perna dele vai lá pro alto, ele balança os braços, então ele é muito desengonçado, né? E isso é parte do problema de você ter ele jogando com o Gobert, né? Que deu muito certo na temporada regular, nos playoffs também. Só que não ajuda o Towns, né? Porque ele é obrigado a marcar mais em espaço, né? Times que não tem... A maioria dos times da NBA não tem um ala pivô, né? O cara da posição 4 do tamanho dele, são caras mais leves e um pivôzão ali mais perto da cesta. O Gobert é o cara que fica perto da cesta e o Towns é muitas vezes obrigado a marcar mais no perímetro, né? E não... Eu até acho que parece pior do que realmente é, muitas vezes. Eu acho que ele segura as pontas. Nos playoffs, nem sempre. Você vê, por exemplo, os melhores momentos dele defensivamente foram quando ele estava marcando o Jokic diretamente, né? Mais assim, mais na força e tal. Mas enfim, ele teve problemas de falta ali boa parte do terceiro quarto, do último quarto. Com 2 minutos e meio, se eu não me engano, ele deixa a partida. O Anthony Edwards teve problema de falta também, ele jogou... E terminou, eu não sei se ele terminou a partida com 4 ou 5 faltas, 5 faltas. Mas ele jogou boa parte do segundo tempo pendurado. O Gobert fechou o jogo pendurado também, né? E ali Dallas estava tendo uma avenida para atacar a cesta. E foi até um ponto que o Bulgarelli falou na transmissão que eu concordo. Eu achei que nos últimos ali 3 minutos faltou Dallas atacar mais a cesta, né? Porque insistiu muito nos arremessos de 3 e tinha esse caminho livre rumo a uma cesta, mas não importou. O Anthony Edwards acertou uma cesta ali no final que basicamente garantiu a vitória. Ainda teve a cesta de 3 no meio da rua do Doncic, que ele sofre falta do Anthony Edwards, a quinta falta dele, que ele erra o lance livre, mas se ele tivesse acertado, seria uma vantagem, se não me engano, de 2 pontos pro Dallas Mavericks. Mas assim, voltando ao ponto que eu fiz no começo, eu não sinto que teve muita mudança. Os outros jogos foram equilibrados, né? A gente vê o placar aqui, né? Foi 108-105 o primeiro, 109-108 o segundo, 116-107 o terceiro e 105-100, né? Só que dessa vez o Dallas venceu. Eu achei que o Kyrie... Dallas venceu, desculpa. O Minnesota venceu. Eu achei que o Kyrie não jogou bem. Ele claramente não estava inspirado. Doncic também 7 de 21, péssimo aproveitamento. Ele chegou muito na linha de lance livre e acho que muito mérito dele de cavar a falta. Não um termo pejorativo, né? Porque chegar na linha de lance livre é uma habilidade muito importante na NBA, né? É só você olhar todos os arremessos da NBA, né? Qual que, em geral, tem o maior aproveitamento? O lance livre, né? Claro, tirando enterrado. Então, é uma habilidade. Ele teve 10 de 12, 15 rebotes, 10 assistências, mas... Assim, a história vai dizer, ele teve 28 pontos, um triplo-duplo. Mas quem viu o jogo sabe que não foi a noite mais eficiente do Luka. E, de novo, eu acho que é normal essa dupla que vem jogando com tanta intensidade, num nível tão alto, veio de uma série difícil também contra o Oklahoma City Thunder e tal, dá uma baixada na intensidade, né? E aí, vamos ver pro jogo 5, né? Acho que o retorno do Derek Lively é gigantesco. Quem te viu, quem te vê, né, Gabriel? Porque eu não gostei da escolha do Derek Lively na época. Eu não imaginava que ele ia conseguir contribuir tanto como calouro. E ele tá sendo um cara importantíssimo pra equipe. Tipo, o Daniel Gafford é o titular, mas quem vinha jogando mais minutos era o Derek Lively, né? Então o jogo vai ser na quinta-feira, 9h30 da noite.
e acho que a saúde dele é importantíssima, mas eu não me preocuparia se eu fosse torcedor do Dallas Mavericks. Eu ainda acredito que Dallas vence. Acho que foi um jogo que, esses motivos que eu falei, eu não acho que o Chris Finch, treinador do Minnesota Timberwolves, vem fazendo uma grande série. 20 minutos é foda, né? Porque o Naz Reid, ele jogou mais minutos na última partida e eles perderam o jogo, né? Ele jogou 29-32 nos últimos 2 jogos e ele foi muito bem. Aí ele joga 20 minutos e o time vence, mas é aquela coisa, né? Não é porque esses 2 fatos aconteceram que eles têm relação, né? Eu acho que, principalmente nos momentos que o Gobert e o Towns tiveram problemas de falta, eu achei que teve um momento que ele chegou a colocar um lineup que era com Nickeil Alexander-Walker, o Anthony Edwards, o Jaden McDaniels, o Kyle Anderson, e o Naz Reid. Eu gostei dessa tentativa, né? Eu não sei, ficou pouco tempo em quadra, foi pra fechar o terceiro quarto, mas eu gosto dessa ideia de ter o Naz Reid com o Towns e o Gobert no banco, né? Testa um pouco, talvez com o Mike Conley ao invés do Nickeil Alexander-Walker, ou até ao invés do Kyle Anderson. Acho que é um lineup que equipara mais a agilidade, a velocidade do Timberwolves com esses pontos do Dallas Mavericks. Pessoal, muito obrigado quem está assistindo no YouTube. Os números cresceram bastante no YouTube. Tenta escutar no Spotify também, no seu aplicativo de podcast favorito. Bota no fone de ouvido, vai escutando no caminho, sai de casa. Eu escuto podcast assim, boto no fone, vou escutando seja pra onde eu tô indo, e no metrô, no ônibus, na rua. Eu acho que é a forma mais legal. Mas muito obrigado a você que está assistindo. Você no Spotify, deixa 5 estrelas lá, dá aquela força. Podcast volta depois do jogo 5. Quinta-feira vai ser feriado. Vou postar um episódio na madrugada de quinta pra sexta-feira. Não deixem de escutar. Vai ter convidado nesse episódio. A gente vai ter algumas outras discussões sobre o que está acontecendo na NBA fora as finais de conferência. Então até a próxima. Tchau!